Pronto, agora sim. Vou compartilhar aqui a tela, Celeste, sobre o e-book, né? E também você que anotou, né, Celeste, e também o pessoal que está Sim, assistindo esse vídeo sim, anotou sobre construção do pensamento reflexivo da unidade um. sim. É o simulado da unidade 1, isso mesmo. Deixa eu procurar aqui já, que já está tudo aqui certinho. Eu só, É o, eu só não recebi todas ainda. Estou ainda estudando, buscando a resposta. mas assim, Celeste, nós vamos dar uma estudada na unidade um. Nós não vamos falar do simulado. Ah, sim, a gente vai estudar como simulado. A gente vai estudar o assunto do simulado e a gente vai Simulado. dar uma revisão da unidade um, tá certo? Entendi. Para mim Beleza. vai me ajudar bastante. Nossa, como vai me ajudar? Peraí, deixa eu achar aqui. Deixa eu me achar no Compartilhar aqui. simulado. Ah, peraí. Pode Ó, o ficar à vontade. pessoal que está assistindo aqui no YouTube, só tem aqui ó, a minha amiga Celeste e eu, o Ian Mito, o apresentador aqui. Pois é, a unidade um, né, já traz uma introdução da disciplina Construção do Pensamento Reflexivo. Você que já leu o e-book ou até fez anotações como eu, anotações da unidade um, coisas interessantes, não só no e-book, como nas videoaulas do professor Fábio Darius, né? Aqui abaixar aqui a tela, e aí os autores do e-book, o professor das videoaulas, o Fábio Darius, Rodrigo Foles, que é da matéria História da Imprensa, e a Vanessa Meira. Então, vamos seguir aqui o fluxo, a introdução sobre filosofia, não é mesmo? Baixar aqui. Conceito de filosofia e cosmovisão, né? E você que estudou, o que seria a cosmovisão? A cosmovisão é a nossa visão de mundo, né? A nossa análise de tudo aquilo que nos rodeia. Nós, como cristãos, nós temos a cosmovisão bíblico-cristã, não é mesmo? Então, Sim, exatamente. Nós, cristãos, nós temos a cosmovisão bíblico-cristã. E aqui nessa parte da filosofia na história e na atualidade, né, aqui fala sobre a filosofia. E uma coisa muito interessante, Celeste, é que essa matéria tem é bem parecido com ciência e religião. sim, eu percebi isso. É bem próximo. Exatamente. É bem próximo, construção do pensamento reflexivo e ciência e É, religião, porque fala das questões filosofia, religião, sim, alguns assuntos da filosofia que sim, são incompatíveis com a teologia cristã, ou seja, tem assuntos que da filosofia que não se harmonizam com a teologia, não é mesmo? sim, sim. E aqui vou ler aqui para vocês. Quando falamos em filosofia, talvez venham em sua mente algumas imagens populares acerca de filósofos antigos. Talvez você se lembre de estátuas de mármores de algumas personalidades gregas, ou tenha ideia do filósofo como alguém distraído, que, sem prestar atenção no que se passa à sua volta, dedica a vida a pensar em coisas distantes, complicadas e provavelmente sem qualquer utilidade. Até é possível entender se essa for a sua predisposição. Afinal, o senso comum realmente tem tais formas de perceber os debates acadêmicos sobre o sentido da vida. Entretanto, essa é uma ideia muito superficial do que seria as ciências humanas, não é mesmo? Questão das ciências humanas.
e sociais como um todo. Na verdade, eles se dedicam a refletir sobre a vida tanto dentro de um esforço intelectual como em busca de um pensamento concreto sobre a vida. Assim, podemos dizer que a filosofia é a vida regida pelo pensamento, e especialmente a vida compartilhada e vivenciada em sociedade. Com isso, as ciências humanas trazem muitas reflexões sobre a convivência. E aqui um destaque muito interessante, meus amigos. Você aqui da Faculdade de Jornalismo ou qualquer outra faculdade, pode ser que encontre do nada esse vídeo no YouTube, né? Curso de publicidade, direito, teologia e por aí vai. Essa parte em destaque. Assim, podemos dizer que a filosofia é a vida regida pelo pensamento. Ou seja, aqui mostra a importância da filosofia para a construção do pensamento reflexivo. E aqui eu fiz umas anotações, né, sobre a questão da crítica, que eu anotei quando o professor Fábio Darius falou sobre a crítica, nos ensinando a respeito disso, né? Envolve a capacidade de julgar, discernir, examinar, avaliar e decidir. E era isso que os filósofos gregos estavam buscando. A crítica, a dúvida. Nós, principalmente da área da comunicação social, nós temos a questão da crítica. Críticas no futebol, na política, na religião. E perguntas que nos levam à dúvida. Por isso que nós, como jornalistas, somos pagos para questionar. Nosso trabalho é questionar o entrevistado, é questionar sobre cada assunto que está sendo compartilhado aqui no, no programa ao vivo, né? E por isso que o nosso professor Renato Garibaldi falou uma coisa muito interessante sobre a questão da filosofia. Parafraseando, ele disse assim: o pessoal odeia filosofia, mas só que você perguntando quantas horas são é filosofia. Porque por trás dessa pergunta quantas horas são, vem a pergunta: o que é o tempo? É. E muitas vezes o poder do questionamento é filosofia. Por isso que eu li para vocês a questão da crítica. A crítica faz parte da filosofia. E na área da religião, na teologia, tem a filosofia da religião. Apesar que tem assuntos da filosofia, algumas correntes filosóficas, que são incompatíveis com a teologia. Como assim? Não faz sentido um cristão ser evolucionista, apesar de existir uma corrente chamada evolucionismo teísta, mas não existe harmonia entre cristianismo e evolucionismo. Não existe harmonia entre cristianismo e marxismo. Não tem, não faz sentido. Por isso que é a importância da filosofia da religião. Como eu disse, tem correntes filosóficas que são incompatíveis com a teologia. E tem assuntos filosóficos que trazem harmonia com a teologia. Exemplo, filosofia da ciência. O método científico faz parte. Filosofia da religião, filósofos cristãos, né, pais da ciência moderna, cientistas que eram cristãos. Então, por isso que a filosofia é a vida regida pelo pensamento, pois a filosofia ajuda a construir o pensamento reflexivo, né? E aí, Celeste, você tem alguma coisa para
compartilhar a respeito do que você entendeu sobre construção do pensamento reflexivo? Abre o áudio, está desligado o microfone. Desculpa. Eu ainda estou tentando entender a filosofia, porque, na verdade, o meu irmão ele fez filosofia. E é verdade, quando o professor abordou o assunto de que muita gente não gosta da filosofia, é uma realidade. Assim, porque meu irmão, ele chegava da faculdade falando mal das religiões. E eu entendia que era um conjunto de religiões que falavam mal de Deus. E aí ele falava que Deus não existia. Começava a dizer mal de Deus. Eu e minha mãe, a gente ficava muito chateado. Eu acho que você acabou lendo meu depoimento lá, né? E assim, quando ele chegava, eu falava, gente, eu odeio filosofia. Ele passa a filosofia para a gente muito chata. Eu não conheço essa filosofia, não me interessa essa filosofia. E aí, quando agora veio essa matéria de filosofia, eu falei, meu Deus, eu vou estudar um pouco de filosofia. Aí eu falei para Deus, Deus, eu acredito que essa filosofia é mostrada de uma maneira compreensiva, né? E assim, é, eu quero dizer assim, consciente de como é a filosofia diante de Deus e a ciência também. Então, não, eu estou vendo que a filosofia é algo muito importante para nós, né? Nos ajuda a descobrir as coisas, a questionar as coisas, é importante para a gente. Mas a maneira que ele me mostrou a filosofia foi uma maneira muito rude, muito. Até ele talvez não soubesse mostrar o que era a filosofia. Mas como ele era espírita, budista, eu entrei em pânico, porque eu e minha mãe éramos cristãs. Mas está sendo muito importante para mim. Eu estou aprendendo muito sobre a filosofia e eu não sabia que foi o primeiro filósofo, foi Tales, Tales de Mileto. Gostei muito, eu estou gostando da filosofia. Eu acredito que eu estou compreendendo um pouco melhor sobre a filosofia. Isso é importante. Eu estou vendo a filosofia de uma visão diferente agora, graças a Deus. Eu não estou odiando tanto. Interessante, Celeste, seu testemunho. Seja muito bem-vinda aqui a uma reunião. Você está assistindo aqui no YouTube Mas e o mais Iago alguém. entrou aqui na reunião. Iago, seja bem-vindo, amigo. Olá, tudo bem? Tudo. Seja muito bem-vindo aqui à reunião. Estamos falando sobre construção do pensamento reflexivo, a importância da filosofia para construir um pensamento reflexivo, né? A vida regida pelo pensamento. E Celeste e eu estávamos falando a respeito da importância da filosofia em nossos dias, da questão das cosmovisões, a nossa visão de mundo, e o poder do questionamento e a crítica fazem parte da filosofia. E aqui nessa parte vou ler para vocês. Para adentrar mais nessa discussão, o e-book traz esse conceito, sem perder o foco prático, podemos dizer que a filosofia nasceu na Grécia Antiga para questionar os mitos. E a Celeste mencionou muito bem a respeito do Tales de Mileto, né? Interessante. E até aquele momento, eles eram quase que a única explicação possível para as coisas do mundo e para as coisas da vida. Certamente você conhece alguns desses mitos, e aqui fala da mitologia grega, né? O deus grego que controla os mares e os oceanos, o famoso Poseidon, né? Você que assiste filme da DC Comics, né? O Aquaman representa bem o Poseidon, da Marvel, o Namor, e quem já assistiu filmes de mitologia grega, aparece Poseidon, Zeus, Hermes e outros deuses da mitologia grega. Como já mostra aqui no e-book, né, é representado em muitos filmes, né? Tinha em mãos Zeus, Hades, Deméter. Cada um deles controlava algo relacionado à natureza.
E acredite, existiu muita mitologia mesmo antes de toda a famosa mitologia grega. Entretanto, é a mitologia grega a partir de Zeus que mais recordamos aqui no Ocidente. Podemos dizer assim que ela é uma das mais populares, né? É que fala sobre o surgimento da filosofia e Celeste mencionou muito bem a respeito Tem nós agora. de Só tem Tales de nós. Mileto. Saiu. Eu caiu a internet. Aconteceu alguma coisa aí. Alguma coisa aconteceu com o Iago, deve ser a internet ou alguma coisa, né? Uhum. Mas assim, Celeste, poderia comentar mais coisas a respeito do construção pensamento reflexivo enquanto vou ajeitar aqui o cabo do computador? Tá. Eu entendi, na verdade, que naquela época, né, da mitologia grega, o homem estava se descobrindo e descobrindo como as coisas se formavam. Eram perguntas, questionamentos que eles faziam a si próprio. E assim, eles estavam tentando despertar, ou estava despertando nele as descobertas, né? De como evoluir, como conhecer melhor. Eu acredito que eles estavam querendo chegar na tecnologia, mas não sabia como, né? Foi tanto que Aristóteles, ele foi fazendo questionamento e, infelizmente, ele foi cometido à morte, justamente porque a ignorância, a estupidez daquela geração era muito grande, porque era desconhecido a maneira que eles buscavam o conhecimento. E eles tinham uma necessidade muito grande de, além de entender, construir, ou então um desejo assim de fazer alguma coisa diferente, né? É como se ele quisesse descobrir a astrologia, saber da astrologia, queriam saber os porquês, queriam saber de tudo um pouco. Então, o homem estava se descobrindo ali, era um começo, que até hoje nós chegamos, né, nós concluímos, só que eles não sabiam que nós concluímos essa tecnologia, né? Eu entendi assim, que eles estavam buscando, foi um começo, um início, foi um pontapé inicial deles para nós, e aqui, ao longo do tempo, eles foram construindo até chegar à perfeição da nossa tecnologia. Hoje nós sabemos muitas coisas, mas também a gente não sabe tudo, como o outro, eu sei que eu sei, mas eu não sei nada. E é verdade. A mesma coisa eles hoje, nós hoje. Eu sei que nós sabemos, mas não sabemos nada. E é a pura verdade. Porque estamos sempre aprendendo. Estamos sempre aprendendo. Exatamente. Todos nós estamos no processo de desenvolvimento, né? Estamos Exatamente. nesse processo de desenvolvimento. E aqui, falando sobre Tales de Mileto, Aristóteles, umas coisas muito interessantes que eu anotei quando eu assisti vídeo, quando nós assistimos às videoaulas da unidade 1, eu anotei uma Sim, coisa muito interessante do Aristóteles, que o professor Fábio menciona. O ser sim, humano é um animal político. Ou seja, com sim. essa frase que o Aristóteles disse, ele queria dizer que todos nós somos politicamente organizados em sociedade, né? A Sim. questão de todos nós sermos um animal político através de nossas posições a respeito do voto. Quando nós opinamos sobre vários assuntos, somos todos políticos, apesar de não exercendo a função, né, deputado, Sim. senador, governador, presidente, nós exercemos a função de cidadão. Somos seres políticos, somos seres humanos políticos, né? E o Organizado. Aristóteles trouxe isso.
Isso é muito bom. Então, eu sou da enfermagem. E assim, em um hospital, quando você vai fazer uma cirurgia, ela tem que ser programada, tudo organizado para que isso aconteça com sucesso. E é verdade. A partir dele, essa ideia de organização. E a gente ama a organização, a gente ama um ensaio, um preparo. A gente acha que tudo isso tem que dar certo e tem que fazer para dar certo. Exatamente. A importância de nós organizarmos em sociedade. Somos animais políticos e somos organizados em sociedade. Isso me lembra muito um artigo que eu li no Saiba Mais, da questão do contratualismo, que é uma coisa muito interessante sobre o contratualismo. É na revista Adventista, está falando sobre cosmovisão também. Sim, falando Eu também ainda não sobre li ainda, ainda vou ler. teto. E sobre a questão, você falou sobre organização e sociedade, que o Aristóteles disse, que nos ajuda a termos uma cosmovisão, né, seja qualquer for a cosmovisão, e também contratualismo. Mas eu penso, ó, contratualismo é uma teoria política e filosófica baseada na ideia de que existe uma espécie de pacto ou contrato social que retira o ser humano de seu estado de natureza e coloca-o em convivência com outros seres humanos na sociedade, ou seja, o ser humano se retirar do seu estado de natureza, né? Ele sozinho, né? Praticando suas coisas sozinho, e coloca em convivência com outras pessoas. Por isso que o Aristóteles fala que nós somos todos, o ser humano é um animal político. Político. E Muito bom. mais, exatamente. E sobre Tales de Mileto, né, que a Celeste mencionou muito bem sobre Tales de Mileto, o filósofo que andava um tanto distraído, olhando as estrelas e pensando nas respostas sobre a vida e o universo. E aí entra o poder do questionamento, da dúvida, desde os tempos dos filósofos gregos, né? A importância do poder do questionamento que faz parte da filosofia. A pessoa que Sim, diz que não gosta de filosofia está praticando a filosofia. Porque você questionar algo, tirar dúvidas, criticar, é filosofia. Como verdade. mencionou o Renato Garibaldi em seus encontros filosóficos, né? Você acessa o portal, você assiste o encontro filosófico que foi da atividade do Fórum da Unidade 1, né? E trouxe essa questão do poder do questionamento, teologia e por aí vai. E Tales de Mileto, né, olhando as estrelas, pensando sobre o que é a vida e o universo. E justamente por isso acabou caindo em em Um um buraco. buraco. Tales de Mileto, com certeza, ele queria saber os porquês, os praquês. E ele começou a investigar por si só, né? Eu acredito que muita gente faz isso. É natural da gente, quando a gente vem nesse mundo, a gente procurar saber os porquês e os praquês. Como é que acontece, como é que se faz, né? Como é que se diz, o que pode ser. Tudo isso são perguntas que a gente faz a gente mesmo no dia a dia, ou no nosso, na nossa longa caminhada, jornada de vida aqui. Não é verdade? Exatamente. E a filosofia, o pessoal pensa, a filosofia é muito praticada na academia, nas universidades, um debate de Sim, ideias, cada um tendo um ponto, uma opinião diferente, uma cosmovisão diferente, mas não, isso ocorre no dia a dia da pessoa. O sim, questionamento, a crítica, os porquês da vida. sim. E
Em seus estudos astronômicos, que ele fez, o filósofo Tales de Mileto, ainda que bem rudimentares, foram essenciais para tirar de sua mente antigos mitos. E eles serviram como fio condutor, levando o pensamento grego numa direção mais racional em relação ao que era até aquele momento. E é daí que se inicia a jornada, né? Filósofos pré-socráticos, período socrático, período sistemático que entra Aristóteles. E aí que a filosofia começa a ficar mais racional. Afiada, na verdade, e racional. Mendel, na ciência, né? Eu achei bonito ele procurar pesquisar sobre as ervilhas, né? Muito lindo. Quer dizer, o homem tem uma necessidade de pesquisar, tem necessidade de saber quais componentes que tem, né? O que pode, como pode aquela semente brotar, germinar, né? E quais os benefícios daquela planta, daquela fruta. É uma necessidade que a gente tem de fazer. É claro que Mendel ele fez diante do temor de Deus. Ele acreditava que tudo aquilo vinha de Deus. É uma pena que os cientistas hoje eles tiram Deus, eles não acreditam que Deus está em tudo. Deus é o dono da ciência. Ele que é o criador da ciência. Ele é a ciência, né? E é importante quando a gente incluímos Deus na ciência, quando achamos não, quando temos certeza que tudo é controlado e guiado por Deus, até mesmo na astrologia, no céu, nas estrelas, na lua, no mar, as influências, né, que o nosso mar recebe das luas, das estações. Eu vejo assim que é importante a ciência no nosso meio. A necessidade nossa de pesquisar é diária. Exatamente, a importância da ciência e da religião andarem juntos, porque os pais da ciência moderna acreditavam em Deus, né? Isaac Newton, Galileu Galilei, Johannes Kepler, né? René Descartes, pais da ciência moderna que acreditavam em Deus, né? E hoje você vê a maioria dos cientistas são ateus, mesmo, Ateus, é né? verdade. São até mesmo que existem ateus sinceros, né? Sim. Sinceros. Tem uns que respeitam os outros, que pensam diferentes, cristãos, outros não, mas, infelizmente, muitos cientistas são ateus, né? É E, difícil para os ateus não entender essa parte, porque eu convivi com um rapaz, né, um rapaz que eu trabalhei, que ele falava se dizia ateu. Quando foi um dia, eu estava no elevador com ele, e o elevador deu um tranco muito forte, e ele me agarrou e disse, ai, meu Deus! Aí eu falei assim, nossa, Tito, você acredita em Deus? Só porque você teve medo de morrer? Aí ele, pois é, né? Eu falei, bom, então você acredita em Deus? Ele, pois é, né? Ficou assim. eu lembrei de um No fundo, o vídeo, homem nasceu com é, Deus. sim, mas todos nós nascemos crendo em algo. Não existe É, ninguém que nasça sem crer em algo. O, pa- verdade. Exatamente. O pastor Augusto Nicodemos, no podcast Inteligência Limitada, ele disse assim, sobre o porquê Deus permitia alguns acontecimentos ruins na nossa vida. Ele disse assim, sobre os ateus. Tem gente que não acredita em Deus, mas quando o cachorro sai da casa dele, sai da jaula, o ateu diz: Ai meu Deus, socorro! A mesma coisa um ateu dentro do avião. O avião está prestes a cair e pede a Deus, o ateu. Ou É seja, a primeira pessoa. Não sei se é hábito. é, A gente não sabe se é hábito ou se é crença. Uma crença que está no subconsciente, que está lá escondidinho. Depois, só no exatamente. medo que sai. Só na hora do medo que sai. Eu acho que é isso.
E eu gostei dessa parte do Augustus Nicodemos, né, o pastor presbiteriano, que ele disse, ó, tem coisas que Deus permite, né? E o avião prestes a cair, o ateu, socorro, Deus. É como você disse, Celeste, ou é hábito ou é crença, porque ninguém nasce sem crer em alguma coisa. Tem que ter alguma, tem que ter uma lógica. Porque muitos cristãos saíram, deixaram de acreditar em Deus, viraram ateus por causa do cristianismo. E se um ateu dizer, eu virei ateu por alguma coisa, né? Tipo, se não existisse o cristianismo, não haveria ateus, não existiria ateus, né? Não, porque sem o cristianismo não iria existir o ateísmo. E aí fica sem lógica. O do porquê do ateu por que que aquele indivíduo decidiu ser ateu? Então, tem essas questões muito interessantes que você comentou Vem o, bem. vem o pensamento que ele tem uma ideia de que ele tem que tirar Deus. Ele acha que Deus não pode ficar ali, né? Dá a impressão que ele quer, é como se fosse desafiar Deus. Não, temos que desafiar Deus. Ele não existe, ele não está aí, ele não é. Mas, na verdade, a humanidade não pode negar a grandeza e a criação de Deus. Está na lua, nas estrelas, no dia de sol tão lindo que está a brilhar, né? Um despertar, né? Então, Deus está em todos os lugares. A própria natureza diz quem é Deus, que há um Deus. Há um Deus criador de todas as coisas. Então, eu acredito que o homem, ele quer omitir Deus, mas ele sabe que Deus está ali. Ele tem certeza que Deus está ali, mas ele sempre no desejo de colocar Deus de lado. Mas o homem nunca pode fazer isso, nunca vai conseguir. E por mais que ele consiga, existe um nome chamado medo na gente. A gente tem medo. E a gente precisa do socorro de Deus. Porque a gente sabe que somente Deus é que vai nos ajudar. Exatamente, Celeste. E é por isso, né, que sobre a existência de Deus, Deus está em todos os lugares, né? A criação Sim, que ele fez, tudo que foi criado se fez, né? E isso mostra que sim, Deus existe, né? E sobre a sim, parte do Augusto Nicodemos, que o pessoal pode achar, Augusto Nicodemos é presbiteriano, sim, né? Nós adventistas, nós discordamos em alguns pontos do presbiterianismo, do calvinismo, né? Mas o que o Augusto Nicodemos falou sobre a questão dos ateus foi muito importante, né? E nessa parte nós concordamos. Tem o avião está prestes a cair, o ateu fala, ai meu Deus. E ele mencionou muito bem que ninguém nasce sem crer. Nós sim, acreditamos em alguma coisa. sim. E aqui a reunião está prestes a acabar, mas calma aí. Tudo Tem bem. a continuidade, a parte 2 e Celeste, você, quando acabar aqui essa reunião, eu já vou desligar essa reunião, mas você Tá, pode entrar no mesmo link, tá? O mesmo link. tá bom, tá ótimo. Ou seja, Obrigada. obrigado pela sua audiência, meu amigo telespectador. Obrigada. Pode ser que você seja do curso de jornalismo ou qualquer curso, né? Você pode até encontrar esse Pedagogia, pedagogia, filosofia, 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 também publicidade, jornalismo, direito, teologia e sim, outras envolve, áreas né? que desenvolve. Muito obrigado pela sua audiência e nós veremos na parte 2 essa continuidade. Obrigada, obrigada, querida. Vou sair aqui. Beleza. Vou segurar esse